Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Com Cristo Eu Vou. É uma satisfação ter você aqui conosco mais uma vez. O tema de hoje parece ser um tanto chamativo, afinal de contas, o ministério de Satanás. Quando mencionamos essa palavra Satanás, geralmente nos remete a algo ruim, não é? Afinal de contas, pode até parecer um tanto contraditório na vida do cristão pensar, nossa, para que falar de Satanás, né? Vamos falar do amor de Deus, vamos falar das bênçãos divinas, mas perceba só, se você estiver em um campo de batalha, vamos supor, um adversário no mundo dos esportes, por exemplo, um time de futebol vai enfrentar outro time de futebol, ele precisa estudar o seu adversário. Por quê? Porque se ele conhecer bem o seu adversário, ele vai saber qual é a melhor estratégia para derrotá-lo, para vencê-lo. Conosco é da mesma forma, amigos. Nós estamos em um grande conflito, em uma batalha entre o bem e o mal. E é necessário, sim, conhecermos o amor de Deus, conhecermos que o Deus que nos guia, o Deus que nos fortalece é forte e poderoso, mas também é relevante entendermos a forma como o inimigo trabalha, a forma como Satanás usa as suas artimanhas para nos enganar. E veja só, eu gostaria de ler com vocês uma passagem que está aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. E esse texto que eu vou ler agora, ele nos chama a atenção para esse conflito, para essa batalha que eu e você estamos enfrentando dia após dia. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja só, amigos, a Bíblia deixa claro que nós não devemos ficar despreocupados com relação a esse conflito. Nós não devemos ficar ociosos, de braços cruzados. Nós devemos estar atentos, devemos estar vigiando dia após dia. Devemos estar nos fortalecendo e nos preparando para enfrentar o inimigo. Porque, como nós já falamos, ele usa de várias artimanhas, ele usa de vários enganos para tentar nos levar à perdição. Nós não estamos enfrentando uma luta contra sangue, contra carne. Não é uma luta física, é algo que está muito além do que os nossos olhos podem ver. São lutas, são batalhas espirituais. Dia após dia, Deus tem tentado nos levar para mais próximo dele, enquanto Satanás, através das tentações, através do seu ministério, ele busca fazer com que nós nos afastemos de Deus. Através do seu ministério, ele procura fazer com que nós venhamos a cada dia transgredir as leis divinas. E também busca fazer com que nós sejamos enganados a cada momento. E se nós não estivermos fortalecidos, se nós não tivermos em nosso coração um sentimento de vigilância, um sentimento de guerra espiritual, nós certamente cairemos. Por isso é necessário o preparo. Bom, conforme nós já vimos, para vencer qualquer adversário, precisamos, antes de tudo, conhecer as principais estratégias que ele usa. Vamos ver aqui, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, a principal estratégia de Satanás. Qual é o principal meio pelo qual ele tenta nos enganar, tenta nos iludir? Veja só, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja só, amigos, Satanás, ele se usa da mentira para enganar. Ou seja, Satanás, ele nunca vem como de fato ele é. Ele nunca mostra qual é a sua verdadeira intenção, pois sabemos muito bem que a sua intenção é de nos afastar de Deus e de nos levar à perdição. Por exemplo, quando Satanás vai tentar alguma pessoa, quando ele coloca alguma tentação diante dos olhos de alguém, ele jamais vai dizer que quer o mal daquela pessoa. Ao contrário, ele vai ofertar algo que aparentemente é bom, que aparentemente é prazeroso, mas que no fim aquilo vai lhe afastar dos caminhos de Deus. E eu tenho certeza que você conhece muitos casos semelhantes. Por exemplo, os vícios, os prazeres vis desse mundo, né? As prostituições, as festas, tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? Claro, festas que me refiro são festas que vão contra os princípios bíblicos.
Afinal de contas, não há nada de errado em festejar coerentemente dentro dos princípios cristãos. Mas as festas a que me refiro são festas onde há consumo de drogas, álcool, onde há ali completo desrespeito com relação ao caráter, enfim. Mas é importante sabermos que Satanás ele usa tentações, coisas que aos nossos olhos são boas, são agradáveis, para nos afastar de Deus. Outro exemplo, quando Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, Deus deixou claro que eles não poderiam tocar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que deles comerem, certamente morreriam, ou seja, passariam a conhecer o pecado e a partir dali a vida deles não seria mais eterna. Então, Satanás ele disfarçou-se através de uma serpente, né? Ele não mostrou a sua verdadeira identidade, não mostrou a sua verdadeira face, e ali ele mentiu. Disfarçado através daquela serpente, ele indagou Eva da seguinte forma: é verdade que Deus disse que vocês não poderiam comer nenhuma fruta de nenhuma árvore do jardim? E Eva disse: não, não é verdade. Ele só disse que nós não poderíamos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comermos, certamente morreremos, disse Eva. Porém, Satanás, disfarçado, disse: é certo que não morrereis. Ou seja, Deus disse uma coisa, ele foi lá, mentiu, dizendo que era outra coisa. Então, amigos, devemos estar atentos, porque Satanás, ele é astuto. Muitas vezes, nós subestimamos a capacidade do inimigo. Nós sabemos que Deus é mais forte, que Deus é mais poderoso, mas nós também não devemos subestimá-lo, porque, como o próprio Jesus Cristo disse, nós devemos vigiar e orar para que nós não venhamos cair em tentação, porque o nosso espírito muitas vezes está disposto a vencer a tentação, porém a carne é fraca. Porém também há dentro de nós a natureza pecaminosa. E de que forma podemos estar vencendo essa natureza dia após dia? Através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com Deus. E assim, com certeza, estaremos sendo revestidos contra qualquer tentação e seremos com certeza mais fortes. Mas não devemos ignorar jamais que o inimigo ele tem um ministério e que esse ministério está constantemente empenhado em nos enganar, em nos iludir, e devemos estar atentos quanto a isso. Bom, na verdade, esse é o dever, essa é a luta diária de todos os cristãos dia após dia, vencer o mal, né? Sabemos, por exemplo, que quando aceitamos a Cristo, a nossa guerra, a nossa batalha espiritual está apenas começando. O inimigo, ele precisa ser vencido todos os dias. Dia após dia nós precisamos vencê-lo. E é por isso que é necessário uma consagração, uma aproximação de Deus a todo instante. E essa renovação deve ser feita diariamente na nossa vida, suplicando o batismo diário do Espírito Santo. E assim estaremos nos protegendo contra as artimanhas, contra os enganos de Satanás. Interessante destacar um versículo que está aqui em Efésios. Vamos voltar para o capítulo 6 de Efésios, porém agora vamos ler o versículo 11, que diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui é explícito na palavra do Senhor claramente qual é o segredo pelo qual nós podemos estar vencendo o inimigo, vencendo Satanás, o diabo, o enganador. Revestindo-nos da armadura de Deus, nos protegendo com esse esplendor dessa armadura de Deus que Ele nos proporciona. E essa armadura de Deus, meus amigos, é o estudo da palavra. Se você continuar lendo aí o capítulo 6, a partir do versículo 10, você vai ver o que compõe a armadura de Deus, o capacete, a espada. Tudo isso é conquistado através da leitura da palavra. Por exemplo, Satanás, ele também tenta nos enganar através de falsas doutrinas. Jesus Cristo disse que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas também. E muitos desses falsos cristos e falsos profetas usam a Bíblia normalmente, porém usam de forma distorcida. Usam para, quem sabe, tirar da Bíblia coisas que são importantes e acrescentar outras coisas as quais Jesus Cristo nunca falou e nunca foi deixado para nós. Então a Bíblia ela tem sido fortemente distorcida nesses últimos dias por falsos cristos, falsos profetas, falsos mensageiros que se levantam
falsamente em nome do Senhor. Agora, quando eu e você nos consagramos individualmente e examinamos a Escritura, lemos a palavra de Deus com fervor, com oração, sendo batizados pelo Espírito Santo, nós estaremos revestidos contra esses enganos. Porque se nós ouvirmos alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, por conta da nossa aproximação com a verdade, rapidamente nós identificaremos que aquilo trata-se de um engano. E isso deve ser feito também através da oração. Veja só o que diz aqui também em Tiago, capítulo 4, versículo 7. E esse versículo ele complementa o que nós lemos lá em Efésios. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja só, amigos, louvado seja Deus por essa bênção que nos é concedida. Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós entregamos a direção da nossa vida a Ele, quando nos consagramos ao Senhor e quando colocamos Ele como primeiro e único na nossa vida e resistindo assim ao diabo, Ele fugirá de nós. Que maravilha, amigos! Quando Satanás ele não encontra brechas, quando Satanás não encontra espaço em nosso coração para agir, para atuar, porque o nosso coração já está cheio do Espírito do Senhor, porque o nosso coração já está cheio das verdades de Deus, Satanás ele foge. Então hoje, amigo, não deixe brechas para o inimigo na sua vida. Busque a cada dia se revestir da armadura de Deus. Resista às tentações. Busque forças em Deus. Eu sei que você pode estar passando por um momento de fraqueza. Todos nós, em algum momento da nossa vida, temos alguma fraqueza. Temos alguma tendência pecaminosa. Quem sabe pecados que muitas vezes tentamos nos livrar dele e muitas vezes voltamos a cair no mesmo pecado. Não desanime. Não permita que Satanás o acuse. Recorra a Cristo. Sujeite-se a Deus. Revista-se com a sua armadura e assim permaneça firme e fiel até o fim. O objetivo de Deus para a nossa vida é que nós venhamos estar fortalecidos até o dia de sua vinda. Você tem o objetivo, você tem esse desejo de ser fiel ao Senhor e de perseverar até o fim nessa batalha, nesse conflito, para no grande dia da vinda de Jesus Cristo, você olhar para o céu e dizer: esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Se esse é o seu desejo, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Nesse momento você vai ouvir uma música e ao longo dessa música você venha refletir sobre esse tão grandioso momento da volta de Cristo e venha buscar forças para permanecer firme em Cristo até esse grande e poderoso dia. Que Deus te abençoe. Um dia quero ver uma flor desabrochar. Um dia quero ver o brilho real do sol. Um dia quero ver a vida lá no mar. Um dia quero ver meu Cristo retornar. Sei que eu verei a nova terra e o rio de cristal. Sei que eu verei meu irmão, minha irmã lá no céu. Verei, sim, eu verei meu Senhor, meu Redentor. Meu Senhor, meu Redentor. Um dia quero ver o meu Cristo Jesus. Um dia quero ver as marcas em suas mãos. Um dia cantarei louvor ao meu Senhor. Um dia estarei junto a Cristo, meu pastor.